Muito boa tarde, senhores vereadores, a nossa assessoria, quem nos assiste pela TVL. Por haver quórum regimental, damos por aberta a reunião da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Consulto os senhores vereadores para dispensa da leitura da ata da última reunião. Então, aprovado, eu peço que se colete as assinaturas. A matéria da ordem do dia: encaminho para parecer jurídico projeto de lei complementar 1783, o projeto de lei complementar 1784, o projeto de lei ordinária de número 7649, o projeto de lei ordinária número 7650, o projeto de lei ordinária 7651, projeto de lei ordinária 7.652, e é isto. Eu gostaria de consultar os senhores vereadores, porque nós temos os projetos de decreto legislativo que conferem a Comenda Municipal do Mérito, o do Shadrach. Então, né, acho que não precisamos de um parecer jurídico. Peço, então, encaminho os projetos aqui ao vereador relator, sem o parecer jurídico, porque entendemos todos que não necessita, nesse caso, de um parecer jurídico, porque se trata de uma comenda de um decreto legislativo da própria Casa. Então, a autoria da mesa diretora, que confere a comenda municipal do mérito, o do Shadrach, a 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas, encaminho aqui ao vereador relator. Conjunta, os votos favoráveis aqui, pode, né? Presidente, aconselho aqui, já que, né, isso é um protocolo nosso, não tem nenhum problema quanto à questão jurídica, só para a gente economizar aqui, não gastar o tempo aqui de forma desnecessária, a gente votar os 5 de forma conjunta aqui, porque é o mesmo teor, é a mesma temática, né? Acatado? Acatado, então os 5 votos aqui, no caso, favorável. Só demorar para assinar, né? Vereador Adriano? Concordo. Vereador Matias? Da mesma forma, voto favorável. Então, também voto de forma favorável nos 5 projetos e encaminhamos ele à pauta regimental, trâmite, para conclusão. Então, estão aprovados os decretos legislativos número 1040, 1041, 1042, 1043 e 1044. Dando continuidade à análise e votação dos projetos da CCJ de hoje, eu encaminho ao vereador relator o projeto de lei complementar de número 1781, que é a mensagem 27 do Executivo, que autoriza a cessão do servidor público municipal efetivo para exercício na Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau. Boa tarde, presidente, a todos os vereadores aqui, equipe técnica e a comunidade. Esse projeto de lei complementar 1781, de autoria do Poder Executivo, ementa, autoriza a cessão de servidor público municipal efetivo para exercício na Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau. Esse é um aparato comum na administração pública. O parecer jurídico aqui aponta que não padece projeto de vício de inconstitucionalidade e faz aqui a ressalva somente, né, que sempre deve haver uma relação de pertinência entre as atribuições do cargo do servidor cedido com as tarefas que esse deveria desempenhar no órgão cessionário. Como aqui é uma análise jurídica, acho que, inclusive, a questão da própria pertinência colocada, acho que a gente poderia fazer até se fosse o caso em plenário, mas, como é uma análise jurídica, peço aqui o voto de forma favorável e peço aos colegas o voto favorável. Presidente, eu vou me abster dessa votação. Aqui
que o parecer, ora fala da não padece constitucionalidade, ora indaga sobre a função do servidor laborar outra atividade diferente da sua, a qual seria formado, no caso, professor aqui, ou área pedagogia, sem relação com a área de biblioteca, e entre outras questões aqui que realmente nos causam dúvida. Eu voto de forma favorável, até porque esse servidor vai para o polo da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, aqui em Blumenau. Já tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Regional, agora atual Agência de Desenvolvimento Regional, e constantemente me fazia presente ali no polo da UAB. Sei das dificuldades administrativas que eles enfrentam, e dessa forma acho excelente o município ajudar da forma que consegue, e eu tenho certeza que cedendo esse servidor vai ajudar muito no trabalho lá da UAB. Acompanha o voto do relator, encaminha o projeto à pauta regimental. Ao vereador relator, o projeto de lei complementar de número 1782, de autoria do Executivo, mensagem de número 28, que altera a denominação do Centro Cultural da Vila Itopava para Centro Turístico e Cultural da Vila Itopava e dispõe sobre o seu funcionamento. Presidente, esse projeto de lei complementar 1782, autoria novamente do Poder Executivo, que tem como ementa a alteração em denominação do Centro Cultural da Vila Itopava para Centro Turístico e Cultural da Vila Itopava, dispõe sobre seu funcionamento. O parecer jurídico apontou alguns vícios sanáveis e o vereador Alexandre Matias, na função de líder de governo, com a competência de sempre, já encaminhou aqui, na verdade, as emendas para sanar os vícios que a gente tem, inclusive, colocadas aqui, e eu acho que valeria a leitura dessas emendas para a gente votar primeiro as emendas e depois a questão do projeto. Estou aqui. Obrigado, Gabi. A primeira emenda, a emenda número 1, a esse projeto de lei complementar 1782, é uma emenda aditiva que acrescenta o parágrafo 7º ao artigo 3º com a seguinte redação. Parágrafo 7º. A participação do representante da empresa prevista no inciso 4º deste artigo cessará quando encerrada a vigência do termo de compromisso de ajustamento de conduta referido no inciso 1º do artigo 7º. Essa é a primeira emenda que a gente tem. E a segunda emenda aqui. Aqui. A segunda emenda também é uma emenda aditiva que acrescenta parágrafo a ser numerado em redação final no artigo 3º, que dispõe da seguinte redação. Parágrafo. É facultativa a indicação de representantes das pessoas jurídicas de direito privado, prevista nos incisos 6º e 8º do Conselho de Administração. Presidente, como os vícios apontados pelo parecer são sanáveis e foram, na verdade, imediatamente aqui sanados pela emenda do vereador Matias, então voto de forma favorável tanto às duas emendas quanto ao projeto. Vereador Adriano. Voto favorável, presidente. Vereador Matias. Da mesma forma, voto favorável. Voto de forma favorável ao projeto e às emendas. Encaminho o projeto, então, à pauta regimental. Dando continuidade à reunião da Comissão de Constituição e Justiça, encaminho ao vereador relator o projeto de lei de número 7.642, de autoria do vereador Adriano Pereira, que dispõe sobre a criação, manejo, comércio e demais atividades que envolvam colônias de abelhas sem ferrão no âmbito do município de Blumenau. Projeto de lei 7.642, autoria aqui do nosso colega o vereador Adriano Pereira. Ementa dispõe sobre criação, manejo, comércio e demais atividades que envolvam colônias de abelhas sem ferrão no âmbito do município de Blumenau. O parecer jurídico aqui aponta que, por todo exposto, possui vício formal sanável em razão da ausência de competência legislativa localizado em situações. Isso sugere o seguinte, eu faço a sugestão, que já está colocada aqui no parecer também, mas que a gente faça um encaminhamento para o gabinete do vereador, uma vez que, como são vícios sanáveis, ele possa fazer os ajustes, né, para complementar aqui o projeto dele. Eu solicito a assessoria que providencie a emenda, que eu acho que é só
com relação à SIDASC, como a SIDASC já está ciente do papel dela e os criadores de abelhas sem ferrão já sabem que tem que ter o cadastro junto à SIDASC, que não há prejuízo ao projeto a retirada desse artigo que trata da SIDASC, que é um órgão estadual, e no mais, eu acho que fica preservado a intenção do projeto, que é realmente essa questão de ter a criação no município regularizada. Encaminhe-se, então, o projeto para confecção da emenda para sanar o vício apontado pela nossa Procuradoria. Encaminho ao vereador relator o projeto de lei de número 7.647, de autoria do vereador Adriano Pereira, que dispõe sobre a substituição da Spatodea campanulata por espécies nativas no âmbito do município de Blumenau. Projeto de lei 7.647, autoria do vereador Adriano Pereira, ementa, dispõe sobre a substituição, aqui a pegadinha, dificuldade de pronunciar, mas vamos imaginar que é o Spatodea campanulata, por espécies nativas no âmbito do município de Blumenau. O parecer jurídico apontou que, diferentemente do projeto anterior, que era sanável, esse, na verdade, é insanável por ter vício de inconstitucionalidade, apesar do parecer jurídico dizer que esse vício de inconstitucionalidade ele é mais alusível ao artigo 1º, entretanto, acaba ferindo toda a lógica do projeto em si. Então, não há possibilidade de ser corrigido, de ter alterações de forma sanável. Por entender que é de forma insanável, parabenizando o vereador pela ideia, por estar defendendo esse tema aqui na cidade, mas, até em coerência às minhas posições que eu venho sempre tomando nessa comissão, o meu voto é contrário. É possível fazer um anteprojeto, doutor, com relação a essa questão? Porque eu tenho tentado várias tratativas aqui nesta casa para achar uma solução para esse problema na nossa cidade e não se acha uma alternativa de resolver o problema. Então, acho que é incompreensível isso. Essa planta venenosa que está matando os pássaros, beija-flores, abelhas, uma matança terrível de abelhas no nosso município, é uma planta que está em Blumenau, ela não está lá em Brasília, não está lá no Congresso, não está em lugar nenhum, ela está aqui em Blumenau, na nossa cidade, é uma planta invasora, não nativa do Brasil e não nativa da nossa região, uma planta invasora, e realmente está causando um estrago tremendo ao equilíbrio ecológico do nosso município, da natureza, do meio ambiente, e algo nós precisamos fazer, como vereadores, nós precisamos encontrar uma solução para isso, junto com o Executivo, junto com a FAEMA, junto com... Foi agora recentemente feito aí um projeto, um programa, enfim, aí, lançado aí de política de arborização. De arborização, de levantamento das espécies, de controle disso, daquilo. Eu não sei se essa política vai dar conta disso ou não, o líder do governo, mas eu acho que não dá para a gente dar todas as tentativas com relação a essa questão. Essa já é a segunda, a princípio, a gente não consegue avançar. Primeiro, que proibir era inconstitucional. Segundo, que agora substituir por outras plantas também é inconstitucional. Quer dizer, o que vamos fazer? Vamos deixar, então, essa praga tomando conta do nosso município e acabando com o nosso meio ambiente? Eis a pergunta. Qual é o caminho? Eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência que fosse feita uma indicação aos órgãos ambientais municipais e estaduais, já fiz. E talvez aqui na Comissão de Meio Ambiente se possa chamar os órgãos ambientais, tanto estadual como municipal, para que dêem um parecer de que prática que eles podem adotar. Não sei se uma lei para proibir ou uma lei para tratar do manejo, mas sim uma prática do município, uma política municipal interna dos órgãos para que de fato se combata o avanço dessa espécie que causa problema. Se o município de Blumenau, através de alguma forma, não pode cuidar do que está inserido dentro da sua cidade, quem vai cuidar? Eu faço esse questionamento, é possível fazer um anteprojeto, ou não cabe anteprojeto com relação a isso, doutor? Porque realmente eu estou sendo cobrado constantemente com relação a isso, até por uma ligação e proximidade junto aos apicultores, meliponicultores, tanto os criadores de abelha com ferrão, sem ferrão, enfim, são muitas famílias que estão fazendo a sua parte, porque criando abelhas estão também não só produzindo mel, mas estão contribuindo com a natureza, porque sem as abelhas não há polinização, sem a polinização não há frutos, não há flores, não há alimentos, muito menos para os animais e muito menos também para nós seres humanos, doutor. Eu encaminho aqui o voto com o relator, voto de forma contrária, encaminho o arquivo e peço, como aqui a gente está discutindo a constitucionalidade, a legalidade, que a gente não avance nesse tema aqui na CCJ. Talvez seja uma pauta para a Comissão de Meio Ambiente, para discutir e encontrar uma ferramenta para que se possa atender o pedido do vereador, estudar o pedido do vereador, mas talvez a CCJ não seja o local adequado. Não cabe anteprojeto para esse...
complexo falar se cabe ou não de projeto, porque não se tem o texto. Então, não se tem como discutir se vai ser constitucional ou não, se não sabe qual a redação e qual a proposta que vai ser apresentada. Então, esse que é o problema, assim, de discutir em tese sem ver o conteúdo concreto. Vamos combinar o seguinte, eu vou votar sim pelo mérito do meu projeto, tá? Discordando do parecer, tenho o direito de discordar do parecer, né? E solicito a possibilidade de ver a possibilidade de se fazer um anteprojeto. Se houver a possibilidade de fazer um anteprojeto, eu gostaria de encaminhar a forma de anteprojeto. Se não houver, nós vamos continuar vendo de que formas, aí peço ajuda aqui do líder do governo, que fale aí com o presidente da FAEMA, Alexandre Bongrato, já está ciente disso. No dia do lançamento daquele programa no Salão Nobre, eu levantei essa questão de público lá, os professores envolvidos no projeto da FURB, inclusive, concordaram com a minha colocação e concordaram com o mal que essa planta realmente causa. Então, está tudo certo até se achar uma solução, então, né? Todo mundo está entendendo o contexto, entendendo a importância do debate e da lógica do problema, só que não tem ainda a solução, é a solução que a gente espera. Da mesma forma, eu sigo o voto do relator, voto de forma contrária, mas me coloco à disposição do vereador Adriano para a gente tentar buscar uma solução para esse problema que ele já tem se demonstrado de outras vezes já preocupado com esse tema, e a gente vai tentar solucionar da melhor maneira possível. Perdão aqui, eu acho que acabei antecipando, pensei que já havia colhido o voto, mas só por ser praxe da casa, né? Quando há inconstitucionalidade ou vício, nós temos votado de acordo com o parecer e encaminhado o projeto para o arquivo. Só um ponto, se me permite, presidente, não, porque eu achei muito interessante a sua ideia aqui, da Comissão do Meio Ambiente fazer essa discussão. Acho, vereador Adriano, legal pensar na realização do anteprojeto, na indicação também com o Alexandre, e vamos tentar viabilizar aqui, conversar também, para tentarmos trazer o Alexandre Bongrates aqui na Comissão do Meio Ambiente, porque eu acho que vai ser mais propício realmente a gente fazer essa discussão com um tempo maior, inclusive. Talvez seja importante que haja uma política, tem algum uma forma vereador de prática, aqui também faz né? parte dessa comissão? Sim. O vereador Bruno faz parte? Isso, presido, inclusive, a comissão. Então, vereador, peço a gentileza aí, se vamos puder, entrar em contato com o Alexandre para a gente procurar puder me convidar para viabilizar. participar, Claro. como membro, participante, que não faço parte dessa comissão, mas eu acho que acho que é a comissão Pode que ser um caminho institucional interessante. é uma comissão, né, que para realmente resolver tem isso. tudo a ver com essa Claro. ideia e temática e teria que dar respostas. Então, dando continuidade, encaminho ao vereador relator o projeto de lei de número 7.648, de autoria do vereador Adriano Pereira, que dispõe sobre a isenção do pagamento de direitos autorais nas execuções de obras musicais realizadas sem fins lucrativos no âmbito do município de Blumenau. Bem, esse projeto de lei 7.648, de autoria do vereador Adriano Pereira, a sua ementa, bem lida aqui, dispõe sobre a isenção do pagamento de direitos autorais nas execuções de obras musicais realizadas sem fins lucrativos no âmbito do município de Blumenau. Aponta aqui que esse projeto é insanável, não é possível que tenha correção, porque ele é inconstitucional, razão da ausência de competência legislativa para isso. Acho que seria o caso de analisar com cautela, vereador, eu entendi a sua ideia, encaminhar um anteprojeto para o Executivo e ver a possibilidade. Terá que fazer até uma discussão sobre a possibilidade do próprio Executivo dispor, mas acho que o caminho aqui, para a gente não deixar essa ideia morrer, seria, na verdade, fazer um encaminhamento via anteprojeto. Então, eu vou seguir, na verdade, o critério que eu venho adotando, presidente, por coerência nisso, uma vez que foi apontado de forma insanável, né, já que apontou-se de forma inconstitucional, o meu voto é contrário. Bom, ficou aqui a sugestão já também do relator, né, verificar a possibilidade junto à assessoria aí do encaminhamento do projeto. Vou buscar encaminhar essa situação também para um dos nossos deputados em Brasília, que eu acho que poderia talvez pensar nessa questão a nível federal, já que tem algo previsto aqui na Constituição que trata da inconstitucionalidade desse projeto, e até mesmo talvez o líder do governo também, com o próprio senador, aí, enfim, alguma coisa nesse sentido, porque é algo que nós estamos trazendo aqui em nome da classe musical do nosso município, né, uma grande categoria aqui do nosso município, mas não só em nome da classe musical. Aqui nós estamos tratando de execução de obras, apresentações e tal, sem fins lucrativos.
Ou seja, é o que faltava, um músico, um artista, enfim, ir fazer uma apresentação cultural, musical, alguma coisa assim, sem fins lucrativos, numa entidade filantrópica, ou, sei lá, fazer em qualquer lugar e ter que pagar ECAD em direitos autorais se ele está fazendo a doação do seu serviço. Não é algo que ele está explorando comercialmente, está faturando comercialmente, vendendo um CD, vendendo o seu show, está sendo remunerado lá a sua apresentação. É algo específico. Eu acho que merece uma atenção nesse sentido. Eu vou votar com o relator aqui, né, por entender a questão da inconstitucionalidade, e fica aqui os encaminhamentos aí para a gente fazer. Da mesma forma, eu sigo o voto do relator e voto de forma contrária. Sigo o voto do relator, voto de forma contrária ao projeto e encaminho ao arquivo da Casa. Dou por encerrado, então, a reunião da CCJ, agradecendo a presença dos senhores vereadores, da nossa assessoria e quem nos assistiu pela TVL. Muito boa tarde.